Eu sofri um acidente de ônibus e o violino literalmente salvou a minha vida. Nesse vídeo você vai ver a importância de ter o violino no local correto, você já vai entender o que eu vou dizer. Mas se você é novo aqui, meu nome é Jean de Oliveira e eu ensino violino para adultos que querem aprender a tocar violino por prazer, com prazer, e venho ensinando isso desde 2017. Se esse é o seu caso, se você quer aprender violino com prazer, por prazer, se inscreva no canal e deixa um joinha aqui nesse vídeo para você poder ver os próximos conteúdos. Literalmente o violino já salvou, na verdade o violino salvou a minha vida em vários aspectos, mas teve uma vez que foi literalmente. Eu tocava numa camerata há um tempo atrás, eu não vou lembrar exatamente o ano, mas deve ser por volta de 2010. Eu tocava numa camerata. Se tiver alguém que tocava comigo nessa época ou estava nessa acontecido, você pode deixar aqui embaixo. Eu tocava numa camerata que se chama, ela ainda existe, Letari, que tocava, fazia alguns concertos basicamente para a comunidade judaica aqui de São Paulo. Toquei por um tempo nessa camerata. Parte dessa camerata foi convidada para um concerto que ia juntar com uma outra orquestra que ia acontecer, se eu não me engano, em São Bernardo dos Campos. Minha memória pode estar trocando mais ou menos as cidades. Tinha uma maestrina convidada e nós tínhamos que ir lá para reforçar uma orquestra jovem, até onde eu me lembro. Então a gente ia reforçar essa orquestra para tocar o primeiro movimento de uma das sinfonias de Tchaikovsky. Meio loucura, era porque ia fazer um ensaio de um repertório desse e concerto. Um ensaio e concerto. Fizemos um ensaio que só o que aconteceu nesse ensaio específico dava um outro vídeo desse, porque uma das pessoas que foi convidada também, não era da Letari, mas uma pessoa que foi convidada para um determinado cargo da orquestra, deu um grito no meio da orquestra, assim, dando uma bronca completamente desproporcional. Para mim, na época, eu lembro que foi um choque. Se você quiser um vídeo sobre isso, até um tipo de comportamentos para você não ter em uma orquestra. Gerou uma confusão depois disso. Enfim, se vocês quiserem, posso fazer um vídeo sobre esse acontecimento. Mas tinha uma maestrina estrangeira que foi lá, a gente foi lá fazer esse ensaio. E na volta desse ensaio, a gente pegava um ônibus que passava por uma rodovia que eu não sabia exatamente quantos quilômetros por hora que era. E eu tava com um estojo nas costas, um estojo Geva Maestro, o nome do modelo é Geva Maestro. Infelizmente, até onde eu sei, não se vende oficialmente aqui no Brasil. É um estojo muito bom que eu tenho até hoje. Não uso mais ele porque isso faz muito tempo. Então eu tenho outro estojo hoje. Mas eu estava com esse estojo Geva, pagando ali a passagem antes de passar na catraca. E um policial uma moto policial, cortou o ônibus, aparentemente para iniciar algum tipo de perseguição, alguma coisa, e o ônibus teve que frear com tudo. E aí eu fui imediatamente jogado, arremessado. Sabe aquele ferro que fica em cima do motor do ônibus? Então eu fui arremessado para cima daquele ferro, com as costas para cima daquele ferro do motor do ônibus. Só que eu estava com o estojo do violino nas costas. A marca Geva é uma marca famosa por ser muito, muito, muito boa. Então era um estojo muito, muito, muito bom. E na hora que eu fui arremessado com bastante força para trás e eu caí de costas ali naquele ferro, com a força que eu caí naquele ferro, muito provavelmente era para eu ter pelo menos quebrado alguma coisa ali. Ou quebrado a coluna, algo assim, realmente foi muito forte. E eu senti o estojo do violino amassando. Só que era um estojo muito duro e eu senti ele amassando. Na hora que eu senti ele amassando, eu já falei, velho, deixa eu passar essa catraca logo pra eu ver como está o violino. E aí eu, desesperado, terminei de pagar ali, eu tava no processo de pagar, passei a catraca, abri o estojo do violino e na hora que eu abro, o tampo do violino estava afundado. O tampo de um violino de mais de 50 mil reais estava afundado. Eu nem sabia que esse violino custava esse preço nessa ocasião. Eu descobri por causa dessa ocasião, inclusive. Na hora que eu vi aquilo, o violino afundado, pra mim a minha vida tinha acabado naquele momento. Eu chorei tanto, mas tanto, que eu acho que eu nunca chorei dessa mesma quantidade em nenhum outro momento da minha vida, pelo menos não desse tipo de sentimento. Assim, eu chorei muito, muito, muito. Inclusive, tinha alguns amigos de orquestra que estavam nesse mesmo ônibus comigo. Eu lembro que o Samuel estava nesse mesmo ônibus. Ele ficou super chateado, super bravo também com a situação. Claro que a situação não foi necessariamente do motorista do ônibus e nem do cobrador, nem nada. O cobrador ficava me olhando com a cara assim de, meu, que esse moleque tá chorando? Eu devia ter 17 anos, talvez 18 anos. Que esse moleque tá chorando, é só um instrumento musical, algo meio assim, sabe? Na cabeça dele, não consegue entender por que eu tava tão desesperado pra fazer esse instrumento. Esse é um instrumento que eu ganhei, ele me foi confiado, ele me foi dado. Naquele momento, eu jamais poderia ter um instrumento daquele nível de novo. Então, na minha cabeça, tinha acabado, já era. Nunca mais ia ter um bom violino pra tocar. Que não foi o caso, né? Eu fui a um luthier, Fábio Vanini, aqui de São Paulo. Ele restaurou o violino, contou um pouco da história de quem provavelmente
tinha feito esse violino, que me levou depois a pistas e uma avaliação que foi feita por um luthier colombiano e uma viagem que fui fazer nos Estados Unidos. Falou, cara, esse violino é um violino de pelo menos uns 10 mil dólares. 10 mil dólares. Na cotação atual, 55 mil reais, por aí. 50 mil reais. Falei, caramba, ok, eu não sabia. Acabei chegando nessa trilha do pão por causa desse acidente onde o violino acabou salvando a minha vida. E eu tô aqui fazendo essa série de vídeos, né? Se você tá gostando dessa série de vídeos, deixa aqui embaixo nos comentários, comenta se o violino já salvou a sua vida em alguma ocasião parecida. Se você tá gostando dessas histórias, porque eu acho que isso deixa a gente um pouco mais próximo, deixa a gente um pouco mais humano, um pouco mais real, né? A vida de um violinista, a vida de um professor e muitos acontecimentos que são cotidianos, que não são tão comentados quanto coisas estritamente musicais. Então, basicamente, eu tô falando dos arredores da vida musical. Muito bem, se você gostou desse vídeo, deixa um joinha, se inscreve no canal. Você quer vídeo do chilique que aconteceu nessa orquestra, no ensaio da orquestra, o vídeo meu falando como que eu consegui um violino de 50 mil reais, deixa aí embaixo na descrição que eu posso fazer um vídeo contando essas histórias. Um abração e até mais. Tchau.